Esse é o módulo 1, aula 4, e nessa aula nós estaremos falando sobre a interpretação relativa às 12 casas. É muito importante conhecer o significado de cada uma das 12 casas dentro da astrologia Ziwei-Do-Shu. Por quê? Porque cada estrela posicionada numa diferente casa afetará uma área diferente da vida e, portanto, terá uma interpretação ligeiramente diferente. Nós estaremos falando da interpretação de cada uma das casas, mas as casas não são lidas de forma isolada. Na hora de efetuar a leitura, normalmente as casas são lidas 3 a 3. Algumas dessas relações saltam aos olhos e são muito fáceis de serem compreendidas. Outras necessitam um pouco mais de reflexão para que nós entendamos a relação entre elas. Hoje nós estaremos, então, identificando o significado de cada casa e fazendo a associação entre elas. Cada casa, de acordo com a sua constituição, pode receber uma nota, favorável ou desfavorável. Dessa forma, fica mais fácil para a pessoa que vai analisar, conhecendo a constituição de cada casa, fazer uma associação aos períodos e aos anos que essa casa rege. Dependendo da constituição, ou seja, dependendo das estrelas que estão posicionadas em uma determinada casa, ela pode ser bastante favorável ou bastante prejudicial. Como cada casa influencia um período da vida, não só um período de 10 anos, como também um período anual, essa casa, nesse momento, estará muito mais ativada. E dessa forma, se ela é favorável ou desfavorável, a influência que ela terá sobre o período também pode ser considerada favorável ou desfavorável. Por isso, antes de analisar a junção das casas, nós precisamos ter uma ideia da casa propriamente dita, da constituição específica daquela casa e de como ela pode afetar de forma favorável ou desfavorável a vida de uma determinada pessoa. Muitas estrelas podem ser favoráveis em algumas casas e desfavoráveis em outras. E por isso não existe uma regra geral de interpretação. Claro que algumas estrelas têm uma constituição basicamente ruim e outras têm uma constituição basicamente favorável. Mas o posicionamento dessas estrelas pode fazer com que elas fiquem mais favoráveis ou mais desfavoráveis. E por isso é extremamente importante analisar qual é a casa em que uma determinada estrela se localiza. Como nós vimos na aula passada, o setor do destino pode estar posicionado em qualquer um dos 12 ramos terrestres. E com isso, as 12 casas estarão posicionadas em qualquer um dos 12 ramos terrestres. Se o destino está posicionado no rato, essa é uma casa que está influenciada pela energia da água. Se o destino está posicionado no cavalo, essa é uma casa que está influenciada pela energia do fogo. E por isso é extremamente importante conhecer o posicionamento da casa do destino, porque a casa em si terá uma energia intrínseca que pode favorecer ou desfavorecer as estrelas que são posicionadas nela. Conhecer bem o significado de cada casa pode facilitar sua compreensão e o acompanhamento do mapa fase a fase, ano a ano, mês a mês. A princípio, a análise das casas será efetuada separadamente e você terá em seu mapa a indicação de qual casa está associada a quais períodos. Dessa forma, você poderá ter uma ideia das próximas influências sobre aquele mapa.
Mas vamos falar sobre o significado básico de cada casa. Esse significado fará com que a estrela posicionada aí se torne ligeiramente diferente, se adequando à influência da casa. A primeira casa é a casa do destino ou o setor da personalidade. Essa casa ela tem um peso extremamente importante e é ela que nos indica 40% do caráter da pessoa. As estrelas posicionadas na casa do destino são as que nos indicam como é o caráter, o gosto, quais são as qualidades pessoais, como é a constituição física, como é o comportamento dessa pessoa. Quando nós dizemos que essa casa está associada à sorte, ao azar, aos problemas fundamentais e aos obstáculos, muitas vezes os alunos não compreendem isso de imediato. Porque como nós temos outras casas associadas à sorte, associada à prosperidade, associada a bens, as pessoas não conseguem entender como a casa do destino pode estar, de alguma forma, ligada aos problemas fundamentais, à sorte ou ao azar. Como o próprio nome já diz, essa é a casa do destino. É como se essa casa fosse a casa fundamental de todo o horóscopo. E, portanto, todas as outras casas são analisadas sob a ótica dessa casa. Imaginem que a casa do destino é como se fosse o pano de fundo onde toda a vida dessa pessoa vai se desenrolar. Se nós temos uma boa casa do destino, os altos e baixos da vida dessa pessoa estarão dentro de uma média daquilo que é bom. Mas se nós temos uma casa do destino ruim, os altos e baixos estarão dentro de uma média muito mais baixa. A primeira coisa a fazer para analisar um mapa de Ziwei do Shu é justamente analisar a casa do destino. Claro que uma casa do destino ruim pode ser afetada de forma favorável por um período favorável. É como se a casa do destino nos indicasse qual é o carro que você utiliza para percorrer um caminho. Algumas casas do destino podem ser um Fusca, enquanto outras podem ser uma Mercedes. Claro que ambas vão passar por altos e baixos durante a vida. Mas a Mercedes nunca vai deixar de ser uma Mercedes e o Fusca nunca vai deixar de ser um Fusca. O estudo do Ziwei do Shu e de outros sistemas astrológicos pode nos indicar como percorrer melhor essa estrada, onde há buracos, como fazer uma manutenção no carro, se existe algum tipo de desvio, de curva perigosa. Mas ele não pode mudar o carro. Então, conhecer um sistema astrológico pode fazer com que o Fusca chegue ao final da estrada num estado muito melhor do que a Mercedes. O que não quer dizer que ele deixou de ser um Fusca. Desperdiçar as boas oportunidades pode fazer com que a Mercedes chegue ao fim da estrada destruída. Um mapa de Ziwei do Shu ou de qualquer outro sistema astrológico deveria ser uma ferramenta para fazer com que você aproveite as suas potencialidades da melhor maneira possível, evitando os contratempos e aproveitando as fases favoráveis.
Ao invés de nós falarmos das casas de 1 a 12, nós vamos falar das casas relacionadas. Dessa forma ficará muito mais fácil de vocês compreenderem o significado de cada casa e de relacioná-las depois. Por isso, nós acrescentamos ao curso uma aula extra relativa às 12 fases da energia, a triangulação da energia, a composição energética dos meses chineses, porque essa é a única forma de vocês entenderem essa relação entre as casas. Peguem como exemplo o mapa 2. Nesse mapa, a casa do destino se encontra na casa do rato. Como nós já dissemos, o rato representa o apogeu da energia água. O nascimento da água é no macaco e a armazenagem da água no dragão. E por isso, essas 3 casas formam aquilo que nós chamamos de triangulação da energia água. A água nasce no macaco, tem apogeu no rato e armazenagem no dragão. Isso também acaba tendo um reflexo no mapa de Ziwei-do-Shu, porque as casas referentes ao rato, ao dragão e ao macaco são analisadas em conjunto. Nesse mapa, especificamente, o destino se encontra na casa do rato, a carreira na casa do dragão e as finanças na casa do macaco. Como nós vimos na aula extra desse módulo, nós temos uma triangulação referente ao elemento água, que envolve o macaco, o rato e o dragão. Uma triangulação de madeira que envolve o javali, o nascimento da madeira, o coelho, o apogeu da madeira e a cabra, a armazenagem da madeira. Uma triangulação referente ao elemento fogo, que envolve o tigre, o nascimento do fogo, o cavalo, o apogeu do fogo e o cachorro, a armazenagem do elemento fogo. E por último, uma triangulação envolvendo o elemento metal, que está associada ao nascimento do metal na serpente, o apogeu do metal no galo e a armazenagem do metal no búfalo. Essas 4 triangulações da energia acabam por criar uma relação intrínseca entre essas casas. E, portanto, quer a casa do destino se encontre no rato, no búfalo, no tigre ou em qualquer outro dos 12 ramos terrestres, ela sempre estará em triangulação com a casa da carreira e a casa das finanças. E, portanto, ela sempre terá uma relação intrínseca na leitura envolvendo essas 3 casas. Por isso, ao invés de nós falarmos agora da casa 2, nós estaremos nos referindo à casa 5, que é a casa da carreira, e a casa 9, que é a casa das finanças. Dessa forma, nós teremos falado de todas as casas que têm uma relação direta com a casa do destino. A próxima casa, a casa 5, é a casa da carreira, ou a casa da profissão. Essa casa ela mostra quais são as perspectivas de sucesso de uma pessoa, que tipo de carreira é mais indicado, quais são as possibilidades de crescimento dentro dessa carreira. Essa casa ela é subordinada ao destino e ela não pode ser julgada de forma isolada. Ela está muito ligada ainda à hierarquia social de uma forma geral. É a trilogia Destino, Profissão, Finanças que rege a posição social.
Como nós vimos, esses 3 palácios têm uma relação intrínseca entre si. E por isso, para analisar a profissão de uma pessoa, a carreira de uma pessoa, nós precisamos verificar no palácio do destino, no palácio da profissão e no palácio das finanças, para verificar se existe ou não a possibilidade de ganhar dinheiro com a profissão escolhida, que tipo de profissão pode ser melhor desenvolvida e se isso é compatível ou não com o destino da pessoa. São as estrelas localizadas nesses 3 palácios que nos indicarão a forma de trabalhar, com o que trabalhar, se a pessoa ganha ou não ganha dinheiro, como ela gasta e etc. A casa 10 é a casa das finanças ou da prosperidade. Ela fala da sorte nos jogos de azar, da especulação financeira, de como a pessoa ganha e gasta o dinheiro, enfim, como é a situação financeira de uma forma geral. E de que maneira se pode ganhar dinheiro. Claro que essa análise está intimamente ligada, como nós vimos, à casa da profissão e também à casa do destino. Já que uma casa do destino excelente pode melhorar em muito a casa das finanças e a casa da profissão. E uma casa do destino péssima pode prejudicar em muito a casa das finanças e a casa da profissão. Quando nós queremos julgar a ajuda recebida, nós não vamos procurar nessa trilogia, nós vamos procurar na casa dos amigos e na casa das relações. Para julgar possíveis perdas e riscos em investimentos, nós precisamos avaliar em conjunto com a casa das finanças, a casa dos acidentes e a casa da sorte. Então, cada aspecto relativo às finanças vai ser uma análise da casa das finanças em conjunto com uma outra casa. Quando nós falamos que a casa das finanças é analisada junto com a carreira e com o destino, é quando nós queremos saber como a pessoa ganha dinheiro vindo do trabalho. A casa 2 é a casa dos pais. Ela fala do pai, da mãe, do perfil, da profissão, do dinheiro relativo a essas pessoas, não ao dono do mapa. Ela fala dos relacionamentos entre os pais, sempre se referindo a eles e não ao dono do mapa. Mas a casa dos pais também nos mostra superiores, chefes, assim como o apoio vindo dessas pessoas. Ela fala dos laços afetivos com as pessoas mais velhas de uma forma geral. Vamos ver quais são as casas relacionadas à casa dos pais. No caso do nosso exemplo número 2, a casa dos pais está no búfalo. Vamos verificar, o búfalo pertence a qual triangulação da energia? O búfalo é a armazenagem da energia metal, que nasce na serpente, tem apogeu no galo e se armazena no búfalo. Portanto, essas 3 casas têm uma relação intrínseca. O que num mapa de Zio-Eidoshu se refere a uma relação intrínseca entre a casa dos pais, a casa dos amigos e a casa dos filhos. Ou seja, as 3 casas que na realidade não estão se referindo à pessoa. Os pais dela, os amigos dela e os filhos dela. Então, existe uma relação intrínseca que liga a casa 2, a casa dos pais, a casa 6, a casa dos amigos, e a casa 10, a casa dos filhos. A casa 6 é a casa dos amigos. Ela representa os primos, os parentes, os vizinhos, os amantes, as ex-esposas, concubinas, as pessoas que cercam a pessoa de um modo geral, podendo incluir funcionários, clientes, etc.
Essa casa ela mostra as pessoas com as quais a pessoa dona do mapa terá relação ao longo da vida. Subordinados, alunos, professores, chefes, depende do quê? Depende do que a pessoa é. Essa casa ela deve ser analisada de acordo com a pessoa. Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender melhor. Quando nós falamos da pessoa de uma forma geral, a casa 6 representa seus amigos, sua amante, sua concubina, como nós já dissemos. Se nós estamos analisando o mapa de um patrão ou do diretor de uma empresa, a casa dos amigos representa os subordinados. Se nós estamos analisando o mapa de um professor, a casa dos amigos representa os alunos. Se nós estamos falando de um médico, ela representa os doentes. Se nós estamos falando de um comerciante, a sua clientela. Se nós estamos falando de um comandante, os soldados. Se nós estamos falando de um piloto ou de um motorista, a casa dos amigos representa os passageiros. Se nós estamos falando de um credor, a casa dos amigos são seus devedores, e assim sucessivamente. Por exemplo, se o destino de um professor é ocupado pelo grupo literário e os assistentes desse grupo estão na casa dos amigos, ele é um bom professor e os alunos aprendem a matéria. Na casa do destino, nós estamos falando dele. E na casa dos amigos, nós estamos falando como são os seus alunos. Vamos imaginar que nós estamos falando de um mapa de um piloto de avião. Se o destino dele é ruim e a casa dos amigos, num determinado momento, é mal aspectada, ele pode causar ou ser vítima de uma catástrofe no comando de um veículo que é pilotado por ele. Nós não podemos esquecer que a casa do destino é sempre a mais importante. Então, para nós chegarmos a alguma conclusão, nós temos sempre que ver se isso está no destino da pessoa. E depois disso, sim, poder dizer, bom, então está no destino e, portanto, vai acontecer. A última dessas 3 casas que são relacionadas é a casa dos filhos. Nessa casa nós vamos ler sobre os filhos adotivos, netos, enteados, alunos, discípulos e subordinados de uma forma geral, já que a casa tem relação direta com a casa dos amigos. Essa casa é analisada junto com a casa da sorte, se nós estamos nos referindo a gerações passadas e gerações futuras. Por quê? Porque a casa dos filhos representa a minha prole e a casa da sorte representa os meus ancestrais. Então, a relação entre essas 2 casas fala da continuidade da família. Para analisar procriação, viuvez, casamento, nós temos que analisar o destino, a saúde, o casamento e os filhos. Se nós estamos falando de procriação, isso depende da casa dos relacionamentos também. A casa dos filhos é uma casa mais importante num tema feminino do que num tema masculino, principalmente quando ela é analisada em termos de procriação. Claro que cada casa traz uma informação específica, mas se eu quero uma análise relativa a uma área da vida, normalmente isso junta mais de uma casa. Então, se eu estou me referindo às pessoas com as quais eu me relaciono, por exemplo, filhos e subordinados de uma forma geral, isso vai ligar a casa dos filhos com a casa dos amigos. Se eu estou falando de filhos e procriação, isso vai ligar a casa dos filhos com a casa do casamento e a casa da saúde. Se eu estou falando em continuidade da família, antepassados e a manutenção da família, isso vai ligar a casa dos filhos com a casa dos ancestrais, e assim sucessivamente.
A casa 3 é a casa dos ancestrais. Então, ele está associado a avós, a predisposições hereditárias, é ela quem fala do tempo da vida, claro, associada a outras casas. Mas essa também é a casa da sorte e da felicidade. É esse palácio que mostra a capacidade de ser feliz, de transformar aquilo que é bom em ruim ou ruim em bom. Ele descreve o nosso estado mental e pode, em alguns instantes da vida, ser mais importante mesmo que o Palácio do Destino. É esse palácio que é utilizado no Ziwei Doshu para direcionar a tumba quando nós fazemos análise de Feng Shui Yin. Ele fala não só do direcionamento, mas também da localização. Que tipo de local seria melhor para uma tumba? E isso depende das estrelas que estão posicionadas dentro desse palácio. Esse palácio fala da longevidade. Ou seja, ele é utilizado junto com a casa do destino e com a casa da saúde para saber se uma pessoa será longeva ou não. Ele fala da família num sentido muito mais amplo. Ele fala das gerações, da ascensão e do declínio das gerações. Ele fala também da proximidade ou não do seio familiar. Se é preferível que uma pessoa viva próxima ao seio familiar ou more longe de casa. É uma análise que é feita através do Palácio dos Ancestrais. Muitas pessoas são aconselhadas a procurar a sorte longe do seu local de nascimento em função da presença nesse palácio de algumas estrelas. Seguindo nosso raciocínio, nós encontraremos que existe uma relação entre a casa dos ancestrais, a vida social e a casa do casamento. No mapa que nós estamos utilizando como exemplo, a casa dos ancestrais está no tigre. O tigre é o nascimento do fogo. O cavalo é o apogeu do fogo e o cachorro a armazenagem. E é isso que cria uma relação entre os ancestrais, a vida social e o amor. Mas se a casa dos ancestrais fosse em qualquer outra casa relativa a qualquer outro ramo terrestre, de qualquer maneira ela sempre vai estar em triangulação com a vida social e com a casa do casamento. A casa 7 é a casa da vida social. Ela fala das viagens. Ela mostra se a pessoa tem amigos, como é essa relação, como é a acolhida dos outros em relação a ela, como são as suas viagens, se ela deve ou não deixar a terra natal, que tipo de acolhida ela terá se viver longe de seu local de origem, possíveis acidentes ligados a meios de transporte, etc. É por isso que essa relação entre a casa dos ancestrais e a casa da vida social é que nos indica se uma pessoa deve morar junto com a família ou fora dela. A casa 7 é oposta à casa do destino. Vou mostrar para vocês num mapa. No nosso exemplo, o destino é no rato e a vida social, ou a casa 7, é no cavalo. Por isso, essa casa fala do nosso ambiente exterior, das outras pessoas, do ambiente externo, daquilo que é oposto a nós. Como cada casa está associada a um elemento, a comparação entre o elemento que é relativo à casa do destino e o elemento relativo à casa 7 ou à casa da vida social pode nos dar uma indicação de como é a relação entre a pessoa e seu ambiente externo. Por exemplo,
Quando a casa da vida social ou a casa 7 é uma casa terra, a igualdade entre o sujeito e o exterior. Por quê? Porque as casas terra são opostas. Mas quando o destino está numa casa madeira e a casa 7 está numa casa metal, o exterior se impõe sobre o sujeito. Já que o metal corta a madeira. Por isso, essa relação entre a casa do destino e a casa da vida social, ela explica a relação da pessoa com os outros, da pessoa com o mundo. No nosso exemplo, a casa do destino está no rato, ou seja, numa casa água. E a vida social está no cavalo, numa casa fogo. Portanto, é a pessoa que se impõe sobre os outros e sobre o mundo e não ao contrário. A última casa pertencente a essa triangulação é a casa do casamento. Essa casa fala de casamento precoce ou tardio. Que tipo de parceiro é mais conveniente? Quais são as chances de ser feliz no casamento? Que tipo de problemas tendem a acontecer? A quantidade de relacionamentos, principalmente de casamentos. A possibilidade de um não de relacionamento extraconjugal, separação, divórcio. Que tipo de parceiro a pessoa tende a escolher? Claro que essa casa tem que ter algum tipo de relação com a casa da vida social, já que o parceiro será escolhido dentre o seu meio social. Por que a relação com a casa dos antepassados? Porque antigamente eram eles quem escolhiam os parceiros. De qualquer forma, mesmo hoje, os antepassados têm um peso muito grande na relação da pessoa de uma forma geral. A família tem um peso muito grande na relação em si, contribuindo para o seu sucesso ou não. As próximas 3 casas relacionadas começam pela casa dos bens. A casa 4 é a casa dos bens, das propriedades. Nesse caso, nós estamos falando de bens móveis e imóveis, mas nós não estamos falando de dinheiro propriamente dito. O dinheiro é regido pela casa da prosperidade, não pela casa dos bens. Essa casa nos fala de como é a casa da pessoa, que tipo de imóvel ela habita. Dependendo das estrelas que estão posicionadas nessa casa, nós podemos ter uma ideia do tipo de casa que essa pessoa habita. Essa casa também fala de possibilidades de mudança, mudança de residência, mudança de emprego. Essa casa também fala de herança. Se existe herança, como essa herança é manipulada, se a pessoa trabalha bem aquilo que herdou e constrói sobre isso, ou se ela dilapida o patrimônio. É nessa casa também que nós vamos analisar os investimentos, se eles são bem-sucedidos ou não, e que tipo de investimento as pessoas, em que tipo de investimento as pessoas se dariam melhor, ou aonde elas teriam problemas. Lendo essa casa, então, nós podemos falar sobre heranças, filhos, bens relativos aos pais, não bens relativos à própria pessoa. Bens próprios também no sentido de imóveis, casas, terrenos, posses em geral, não dinheiro. Essa casa nos permite dizer se a pessoa mora numa casa grande ou pequena, na cidade ou no campo, se essa casa, por exemplo, pode ser assaltada, pegar fogo, ter algum acidente, etc.
essa casa não é muito determinante. Uma casa da propriedade, uma casa dos imóveis catastrófica num destino bom, causa poucos problemas. Já uma casa de propriedade excelente num destino ruim pode fazer muito pouco bem pela pessoa. Então, essa não é uma casa determinante no desenrolar da vida de uma forma geral. Essa casa tem uma relação intrínseca com a casa da saúde e com a casa dos irmãos. No nosso exemplo, vocês podem verificar que o coelho é o apogeu da energia madeira, a cabra a armazenagem e o javali o nascimento. A casa 8, então, a casa da saúde. Ela nos fala da possibilidade de acidentes, da capacidade de recuperação, da predisposição a doenças, em que fase de vida, que tipo de doenças, etc. Enquanto a casa dos irmãos fala do número de irmãos, da posição social e do relacionamento com eles, da influência desses na vida da pessoa. Ela não faz parte dos setores mais importantes da análise. O destino, o segundo destino e a casa da sorte são os fatores mais importantes. O setor que representa os irmãos e as irmãs tem uma importância menor na análise. Por quê? Porque não estão falando diretamente da pessoa, mas sim dão uma ideia geral da relação que existe entre o sujeito e seus irmãos. Mas o que é segundo destino? Nós estaremos posicionando o segundo destino, ou um setor que é chamado de Palácio do Corpo, na próxima aula. Ele é chamado de casa 13, mas na realidade nós não temos uma 13ª casa. Nós só temos 12 casas, mas a uma dessas 12 casas será associado mais um fator. Ou seja, uma das 12 casas anteriores será, além de representar o que ela já representa, será considerada também o segundo destino ou a casa do corpo. Essa 13ª casa, ou segundo destino, se refere à maturidade. Se refere à análise após mais ou menos 30 anos. Ela é analisada em junção com a casa do destino para determinar a favorabilidade do mapa, principalmente após a maturidade. Um segundo destino excelente pode mudar completamente um mapa basicamente ruim. Na próxima aula, nós estaremos calculando o início das fases de 10 anos, posicionando o Palácio do Corpo ou o segundo destino, posicionando o Imperador ou Ziwei, o astro principal desse sistema astrológico, e posicionando os outros 13 astros maiores que dependem do posicionamento de Ziwei. Já que nós estamos falando de Ziwei, eu gostaria de explicar por que o nome Ziwei Doshu. Esse sistema astrológico também é chamado de astrologia polar. Por quê? Porque a estrela polar ou a estrela Polaris antigamente era tida como uma estrela fixa, em torno do qual giravam todas as outras estrelas. Imagine que ao olhar para o céu no hemisfério norte, as pessoas viam como que um ponto fixo e o céu girando ao redor dele. Por isso, ao contrário da astrologia ocidental, onde o astro principal é o Sol, na astrologia Ziwei Doshu, o astro principal é a estrela polar.
Por quê? Porque por ela estar muito próxima do Polo Norte celestial, ela dava a impressão de ser uma estrela fixa. Hoje nós sabemos que ela não é uma estrela fixa, mas antigamente pensava-se que sim. E por isso, aparentemente, todas as outras estrelas gravitavam ao seu redor. Ela é então chamada de Ziwei, que traduzido ao pé da letra quer dizer violeta sutil. Como todas as outras estrelas gravitavam a seu redor, ela é considerada o imperador do céu. E por isso, em inúmeras traduções, ela é traduzida como o imperador. Não o sistema astrológico Ziwei Doshu, mas a estrela Ziwei é traduzida como imperador. Nesse desenho, vocês podem ter uma ideia de como era esse giro das estrelas ao redor da estrela polar. Aqui vocês podem ver a Ursa Maior em dezembro, setembro, junho e março, mostrando as diversas fases do ano e as diversas estações marcadas pelo giro do céu no hemisfério norte. Então, o sistema foi batizado de Ziwei Doshu, porque Ziwei é a estrela mais importante desse sistema astrológico. A palavra Dou, do nome Ziwei Doshu, ela tem diversas possibilidades de tradução. Ela pode indicar constelação, mas ela também é um nome dado a um instrumento de medida. E por isso ela pode ter alguma relação com medida de uma forma geral. Shu, segundo os mestres, se refere à expressão Ki-Shu. Antigamente, quando se falava da potencialidade de vida de uma pessoa, o nome dado a isso era Ki-Shu. Normalmente, nós traduzimos Ki como energia, mas ele também pode ser traduzido como sopro vital. Não existe uma palavra que realmente possa traduzir o significado de Ki. Digamos que Ki signifique sopro e Shu significa quantidade. Todos nós, ao nascermos, recebemos uma determinada quantidade de sopro, uma determinada quantidade de Ki, uma determinada quantidade de energia para ser gasta durante a vida. Mas essa quantidade de energia, ela não está relacionada a anos de vida, mas sim a como eu desgasto essa energia. Se eu desgasto essa energia de forma rápida, eu vou viver menos tempo. Se eu poupo essa energia, eu vou viver mais tempo. Você recebe uma determinada quantidade de Ki. Pode administrá-lo e viver muito, ou gastá-lo rápido e viver menos. Então, Shu se refere a potencialidades na vida. É uma quantidade que indica momentos e circunstâncias relativas à transformação. Então, o mapa de Ziwei Doshu é uma ferramenta para medir a potencialidade desses momentos, a sorte e o infortúnio na vida de uma pessoa, os altos e baixos, a quantidade de sopro ou de Ki que ela recebeu e como ela está utilizando isso. Hoje a nossa aula está terminando por aqui. Uma excelente semana a todos e até a próxima aula.